As duas maiores economias do mundo disputando mercado. De um lado, Estados Unidos da América. Do outro, China. Entenda de forma resumida como essa guerra comercial afeta o mercado financeiro ao redor do mundo e aqui no Brasil. Acompanhe o vídeo. Beleza, mas para que você possa entender um pouco sobre como isso afeta, vamos entender um pouco mais sobre a guerra comercial, como isso iniciou. Certo, em março do ano passado, de 2018, foi quando começou a dar esses vestígios aí. Os Estados Unidos anunciou o aumento nas tarifas de importação de aço e alumínio, em vários países, e com isso já começou a impactar de forma indireta a China. Mas somente no finalzinho de março desse mesmo ano foi quando os Estados Unidos anunciou que iria sobretaxar alguns produtos da China, com aproximadamente 50 bilhões de dólares. E a partir daí ficou esse clima de tensão entre os países, Mas somente em junho de 2018 foi quando houve esse estopim, Foi quando realmente os Estados Unidos soltou um decreto anunciando a sobretaxa de alguns produtos chineses, que saía da China para os Estados Unidos, de aproximadamente 25%, totalizando 34 bilhões de dólares. Mas por que os Estados Unidos fez isso com a China? Foi para que houvesse uma estimulação na sua economia interna, na sua economia local do país. Alguns produtos chineses realmente estavam com preço muito abaixo do que o mercado normal dos Estados Unidos, como por exemplo celular, smartphone, tablet, como acontece aqui no Brasil, Tem alguns produtos da China que são realmente bem mais baratos. Mesmo que não seja a melhor qualidade, a gente vai querer comprar, o produto que é mais barato. Então com essas taxas, aconteceu que alguns produtos da China ficaram mais caros nos Estados Unidos. Sendo assim, houve um pouco de estimulação na economia do país, Visto que os produtos dos Estados Unidos começaram a ficar mais baratos em relação à da China, e foi basicamente isso que o presidente dos Estados Unidos queria, que houvesse um aquecimento nessa economia local. E assim, caracterizando uma política protecionista, que é quando um país sobretaxa o que vem de fora para beneficiar o que está dentro. Então beleza, e como que a China reagiu a isso? Com certeza nada positivo, Tava sobretaxando a China, Então o que aconteceu? A China foi lá e sobretaxou também os Estados Unidos, alguns produtos dos Estados Unidos, principalmente soja, carne e por aí foi. E ficou nesse lenga-lenga, Nesse toma lá da cá, basicamente o ano todo passado. E somente em dezembro foi quando houve uma possível trégua, dessa guerra comercial. Houve a reunião do G20, que aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, e então os dois países meio que entraram em um acordo, para suas negociações. O que o acordo dizia que houveria uma trégua de aproximadamente 90 dias, e com isso haveria algumas negociações. E caso essa negociação não fosse para frente, os produtos iriam ser sobretaxados ainda mais, de 10% para 25%, alguns outros produtos, Então o que aconteceu? A China reduziu algumas tarifas sobre automóveis, carros e essa parte aí, e com isso retomou a sua compra de soja dos Estados Unidos, E ficaram nisso daí. Mas o que aconteceu? Um pouco antes da sua negociação, dar tudo certo, Os Estados Unidos foi lá e falou, não, agora não tá dando tudo certo, vou lá e vou sobretaxar. O que aconteceu? O seu acordo, que era de sobretaxar de 10% para 25%, caso não desse certo, realmente aconteceu. Em maio, então, os Estados Unidos, maio desse ano já, de 2019, foi lá e voltou a sobretaxar a China. E logo no início de junho desse ano, a China voltou e sobretaxou os Estados Unidos. E ficaram nessa daí, de um sobretaxa aqui, outro sobretaxa lá, e preço que aumenta aqui, preço que aumenta lá, e estão fazendo isso até hoje. Então, de forma bem resumida, foi mais ou menos assim que aconteceu a guerra comercial e assim que está estendida, Uma hora está uma trégua, China vai lá e fala, não, vamos negociar aqui, vamos abaixar as taxas. Os Estados Unidos falam, não, vamos aumentar as taxas, e fica nisso, Então, quando tem essa possível trégua aí das taxas diminuíram, a bolsa normalmente costuma dar uma subida, porque há uma possível melhoria, no cenário econômico, que está muito incerteza. E quando realmente acontece o inverso, quando eles vão lá e aumentam em vez de diminuir, o que acontece? O negócio despenca. E agora já falando um pouco mais sobre a bolsa em si, sobre o mercado financeiro. Como que isso daí afeta o mercado financeiro e seus investimentos no curto prazo, Mas rapidamente aqui, antes de falar um pouco mais sobre o mercado financeiro, como isso afetou o mundo todo, vou falar um pouco especificamente do Brasil, que aconteceu nesse curto prazo. Então, como estava muito caro para a China comprar soja ou carne dos Estados Unidos, o que aconteceu? Começou a comprar do Brasil. Com isso fazendo com que o Brasil exportasse mais ainda para a China, Por causa que aqui estava um preço menor, que aconteceu, eles compraram mais,
fazendo com que o Brasil tivesse um resultado maior na sua exportação em 2018, se fosse comparar com 2017. Houve um aumento de aproximadamente 35% com isso daí. Então foi assim mais ou menos que aconteceu esse benefício para o Brasil nesse curtíssimo prazo. Mas agora já falando de um outro cenário, né, um cenário global, o que acontece com essas sobretaxas, né, nas importação e exportação entre um país e outro, né, que são as duas maiores economias do mundo, o que pode acontecer é que a economia tende a dar uma desacelerada. O que pode acontecer é que a economia de maneira geral, né, de maneira global, possa dar uma desacelerada. Por quê? Como estão ficando mais caros os produtos, né, porque tá taxando aqui, taxando lá, o que vai acontecer? Algumas indústrias vão começar a produzir menos, né? Vai começar a ter menos consumo, fazendo com que o seu lucro, né, tende a cair um pouco, né? Não só isso também, o PIB mundial vai tender a diminuir também, né? Por causa dessas sobretaxas, né? Vai estar produzindo menos, vendendo menos, menos pessoas consumindo, fazendo com que suas margens de lucro também diminuam, né? E fazendo assim com que tudo tende a cada vez mais diminuir. E como o mercado financeiro gosta de antecipar esses eventos futuros, né, o que acontece? A precificação, né? Se o cenário é de incerteza, é de que as coisas caiam, o lucro caia, o mercado financeiro, a bolsa em si já começa a precificar. Ou seja, uma ação que estava custando X valor, né, vai começar a custar menos do que está custando hoje, né, por causa dessa precificação do cenário externo em geral. Embora o nosso país, o Brasil especificamente, esteja com boas políticas internas, esteja com a possível retomada da economia e crescimento econômico, o nosso país ainda depende muito do cenário externo, né, para que possa manter capital estrangeiro que vem para cá, ou até mesmo a sua forma de negociação. Um pequeno exemplo aqui é exportação, né, se formos falar de exportação. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de commodities, principalmente soja do mundo. Ele exporta para a China aproximadamente 26% da sua produção total e para os Estados Unidos aproximadamente 12% da sua produção total. Com essa desaceleração da economia, né, o país X ou Y querendo comprar menos e produzir menos, o Brasil vai começar a exportar menos também, fazendo com que algumas empresas brasileiras tenham esse impacto, né. Isso daí foi um pequeno exemplo que eu dei, falando apenas da commodity, não levando em consideração outros fatores que podem acontecer. Como por exemplo também que eu acabei de falar é capital estrangeiro que sai um pouco do país, visto que há muita incerteza no mercado, né? Com isso, os grandes investidores, os grandes players tendem a pegar seu dinheiro, né, e colocar em coisas mais conservadoras, como o ouro, por exemplo, que é o que pode explicar, né, seu aumento nesses últimos meses aí. Então é mais ou menos isso que acontece com a guerra comercial, como que afeta o Brasil. Ela iniciou mais ou menos em maio de 2018, em dezembro houve uma trégua. Esse ano retornou e está nessa brincadeirinha aí de aumentar a taxa aqui e aumentar a taxa lá, fazendo com que o cenário seja de incerteza e a possível desaceleração da economia de maneira global. Com isso, fazendo com que empresas produzem menos e pessoas vão comprar menos, né? Fazendo com que o lucro possa cair e com isso fazendo com que o preço também caia ao mesmo tempo. Então é mais ou menos esse o cenário que está acontecendo aqui. E é dessa maneira, de maneira bem resumida, que a guerra comercial afeta a bolsa de valor, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então é com essas informações aqui que eu vou me despedindo. Se você gostou do tema do vídeo, quer que eu fale um pouco mais sobre esse cenário externo, né, relacionado à bolsa de valor e tudo, deixe nos comentários abaixo. E se você tiver alguma coisa para complementar também deixe nos comentários abaixo, né, que vai ajudar mais pessoas, né, não só a mim também, que vou aprender mais pessoas vão aprender. E vou deixar uma informação aqui rápida aqui, é que em outubro vai ter o encontro, né, o possível encontro dos dois poderes, né, dos Estados Unidos e da China, para ver outra negociação. Agora vamos ver como vai andar, né, vamos ver como vai ficar a carruagem ali. Então é isso aí, vamos despedindo aqui, valeu!